oi, empresário de software, vendedores de software, vocês que nos assistem, nos acompanham aqui no Pode Exponenciar. O podcast que foi feito com o objetivo de fazer parte positivamente da história do mercado de software house e também de fazer com que 2025 seja o melhor ano de nossas histórias. Hoje nós trouxemos aqui com a gente as nossas vendedoras, a Isabelle e a Aline. Sejam bem-vindas. Obrigada. E a gente decidiu trazer elas justamente porque a gente vai trazer um tema, tá? Que é até polêmico em partes, porque quando a gente fala de desafios, né, que vivenciam dentro das empresas, principalmente os vendedores, tem muitos desafios que eles não vêm apenas com a concorrência tá cobrando um preço mais barato que o meu. Ou também, como que eu quebro a objeção? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Muito voltado para a técnica. Tem muitos desafios hoje que faz muito parte de achismo, né, que os vendedores têm ali na mente deles, e isso faz com que as nossas ações traz resultados negativos na hora da venda, né? Como assim, resumindo isso aqui para os empresários de software house e também para os vendedores? A gente tem crenças, né, do nosso passado, de vivências anteriores e tudo mais. E, por exemplo, uma pessoa que é muito passiva, uma pessoa que acha que está sendo invasivo, inclusive depois a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre isso, é uma pessoa que, consequentemente, não vai estar fazendo follow-ups, né? Porque ela está sendo passiva demais. Eu estou sendo invasiva, deixa eu deixar aquele lead ali. Né? Então, uma pessoa que não sabe exatamente o que de fato é a venda, o que fazer, como agir, vai trazer consequências negativas ali durante as suas conversões. O que eu gostaria de perguntar aqui para vocês, tá? Quais foram, desde o início de vocês, quais foram os maiores achismos que vocês tiveram quando vocês começaram lá atrás, né, como vendedora? Isso independente do segmento. O que vocês achavam, tipo, que hoje vocês já sabem a verdade, mas que antes vocês achavam que era daquele jeito que funcionava? Eu vou falar o que eu achava, tá? Tá. Até um tempo atrás, na verdade, eu achava que a venda era um dom. Só que assim, vindo pra cá, foi uma das coisas que eu aprendi que venda não é dom. A gente tem que sempre estar buscando conhecimento. E essa questão de venda, a gente vê que tem muita questão de estratégia. Então, assim, a gente até vê, assim, às vezes, vendedor que você olha assim, nossa, ele tem um dom para venda. Só que se a gente for parar para pensar, ele não tem o dom da venda. Ele foi buscando conhecimento para ele poder se tornar o vendedor que ele é hoje em dia. Então, assim, uma das coisas que eu tinha essa crença, né, que vendedor é dom. E a gente sabe realmente que não é dom, né? A gente tem que buscar realmente aprender cada vez mais. Não, e quando você fala sobre isso, Aline, eu olho minha trajetória, tipo, desde o início, quando eu comecei como vendedora. Cara, se eu for pegar meu início, gente, era terrível. Terrível. Então, tipo assim, eu tinha muita vergonha. E na época eu não chegava de vender direto. Tipo, eu prospectava leads ali, abordando pessoas totalmente frias na rua. Então, às vezes eu entrava em lojas para tentar conseguir com elas um convênio, né? Para dar bolsa para os colaboradores, bolsa de estudo, porque eu vendia graduação EAD. Então, essa prática, igual você falou assim, é prática, é habilidades que é desenvolvida. Isso eu fui tendo com o tempo. Então, assim, realmente, quando você pensa que vender é dom, tipo, essa pessoa nasceu com esse dom. Quando a gente pensa isso, isso limita a gente, né? Faz com que a gente pense, cara, eu não sou capaz, eu não nasci para isso. E não é isso, né? Venda é igual a gente fala, é prática, é constância, é habilidade. Um exemplo prático que a gente tem disso é igual apresentar coisas no trabalho de faculdade, de escola. Né? Como que vocês eram? Vocês apresentavam de boa ou vocês tinham vergonha? Como que era? Muita vergonha. Eu sempre tive muita vergonha, mas é até uma coisa que o vendedor tem muito isso. O vendedor consegue ir levando para onde ele quer, porque não adianta você tentar fazer algo que a pessoa vai te fazer uma pergunta que você não vai saber responder. Boa. Então, o trabalho de escola eu sempre levava para algo que eu sabia responder, porque se me perguntasse algo que eu não fosse saber, eu ia passar vergonha. Então, a venda também é muito isso. Sim. Não tem como você ficar fazendo perguntas para a pessoa, levar a pessoa para um caminho que você não vai ter a resposta e no final você vai acabar perdendo aquela venda, né? Por não conseguir responder a pessoa. Ou uma pergunta que não vai te levar para o seu objetivo. Sim. Porque tem muitas, a gente fala muito, tem perguntas interessantes, né? E tem perguntas que você perde tempo. E quando a gente pensa em escola, tenho certeza que pessoas que têm muita vergonha, né? Pessoas que são mais inseguras, o que elas vão fazer? Elas vão se preparar mais,
né? Elas vão ficar uma semana estudando, pode ser para falar um textinho básico, mas elas vão ter esse preparo antes. E venda é muito isso. E quando a gente traz dom, técnica, prática e tudo mais, o que a gente pensa? Existem pessoas que estão há mais de 5 anos, por exemplo, no mercado fazendo palestras. Mas não significa que essa pessoa é boa pelo tempo dela fazendo palestras. Existem pessoas que têm menos de 1 ano, só que tem muito mais desenvoltura, porque ela treinou mais, ela praticou mais, do que essa pessoa que está fazendo palestra há 5 anos. Sim. Então, é muito isso. Então, muito legal essa contribuição sua aí. E você, Isa, qual achismo que você tinha? Além do... Além do dom, O vender um dom, e não estratégia e diversas outras coisas. Acredito também que achar que o meu cliente não vai comprar o meu produto. Eu já vim de um ticket muito baixo e eu vim para o outro ticket que é aqui está um pouco mais elevado. Então eu fico com o pensamento, quando a gente vai atender aquele cliente, a gente já fica, será se ele vai comprar? Será se ele vai ter o dinheiro para comprar? Então é uma crença que a gente já vai inseguro, né? Inseguro com isso. E a gente também vai com, tipo, como se a gente precisasse do dinheiro daquele cliente. A gente não precisa, o cliente que precisa do nosso produto. Então, quando você muda isso na sua mente, que o cliente precisa do seu produto, você vira uma chavinha na tua mente. Total. Que ajuda muito mais você ir confiante para uma reunião, para uma ligação, do que ficar só no WhatsApp também mandando mensagem, como se fosse um robô conversando com a pessoa. E é um erro muito comum. Sim. E ainda mais as empresas de software house, quando a gente observa, tipo assim, eles têm um produto muito bom, e quando você vai conversar ali com os donos, eles acreditam, tá? Muitos acreditam que o seu software, que a sua solução, vai ser vendida sozinha. E, tipo, beleza, tá? Tem produtos, é muito bom você ter produtos ótimos, porém, isso não vai... Quem que quebra a objeção? Né? Você pode até entender assim, poxa, eu tenho um produto bom, isso vai gerar o quê? Um gatilho de curiosidade na pessoa, isso vai fazer com que a pessoa clique, queira saber mais, porém... Tá? O produto bom não contorna um vou pensar, né? O produto bom não vai contornar um vou ver e te aviso. Então, é muito importante, né, o papel do vendedor. E muita gente que acha, produto bom se vende sozinho, quando a gente vai olhar por que existe vendedor então? Né? Se isso fosse verdade, por que existe vendedor? E quando a gente olha para um contexto, aí entra também a parte da nossa mente, né? Quando a gente... tem essas crenças que nos limitam, igual o que a Isa trouxe, muito bom. Você entrar inseguro para uma reunião, você demonstra essa insegurança para a pessoa que está do outro lado. Né? Então, é importante o quê? A outra pessoa entender que ela precisa mais da gente do que da gente dele. É muito de energia também, porque quando você já vai inseguro, você já fica mais retraído, você já fica com uma voz mais baixa, embargando às vezes. E quando você já vai como se ele precisa muito do meu produto, então eu preciso solucionar, né, aquele problema dele, você já vai com uma voz melhor, uma energia melhor para a reunião ou para a ligação. Exato. Então, por que é importante a gente estar tão preparado? Quem sabe exatamente o que falar de acordo com as objeções que ele trazer. Né? Então, o primeiro achismo que a gente trouxe aqui é que vendas não é dom, é técnica. E no início eu também acreditava muito isso. Tá? Eu acreditava que, não nasci para isso. E depois a minha prática, a minha vontade, tipo, de procurar livro, procurar podcast, entender mais sobre isso, fez com que eu alcançasse resultados incríveis. Né? Então, a prática é o que você procura, é o que você busca, é as suas habilidades. Então, beleza, a gente já desmistificou aqui, tá, essa crença. A segunda que a Isa trouxe é que produto bom não se vende sozinho, né? E vendedor não pode ir inseguro para reuniões, né? Tem mais algum achismo aí que vocês lembram, que vocês tinham no início? Eu acho que medo de incomodar o cliente. Nossa, essa é a campeã, na verdade. E que consequência que isso traz pra gente? Quando a gente fica com medo de estar mandando mensagem novamente pro cliente, a gente pode até acabar perdendo uma venda, né? Eu lembro até de uma cliente que eu estava conversando e eu já tinha feito vários follow-ups com a cliente, só que ela chegou para mim e falou assim, Aline, fala comigo, por favor, porque eu esqueço. Então, assim, aquilo dali virou uma chave da minha cabeça também, porque antes eu achava que era incômodo. Eu todo dia tô mandando mensagem para um cliente. Mas se a gente for parar para pensar, o dia a dia ele é muito corrido. Então, é bacana, assim, a gente mandar mensagem lembrando o cliente também. E isso faz com que o cliente ele relembre ainda mais da gente. Não precisa nem ser em questão de
para fazer aquela finalização ali da venda, mas só de você mandar uma mensagem, de você lembrar do cliente, isso já é muito bom. Então, tipo assim, eu acho que a gente não precisa ter esse receio, esse medo de ter que mandar a mensagem novamente para o cliente. Isso é importante, na verdade. Sim, porque quando a gente tem esse medo, a gente automaticamente é passivo demais, né? Igual o que a gente trouxe ali no início. E isso que você trouxe, que nem sempre é a cobrança da venda, é algo que eu falo muito nos nossos GTs, nas nossas mentorias aqui, que é o seguinte, a criação do rapport. Mas é importante a gente criar esse rapport e entender de fato o que está acontecendo com o outro lado. Porque se a gente ficar, e aí, vai comprar? Né? Oi, passando aqui para avisar que o seu boleto está atrasado. Não é essa cobrança. Né? Então, vamos supor, você criou um rapport com a pessoa, você descobriu na rede social que ela conversando com você ali, falou que ela queria ter um golden. Por exemplo, um cachorro golden. Beleza, você já guardou essa informaçãozinha na sua cabeça. Aí você tá andando, você vê um cachorro golden. Você tira uma foto desse cachorro e manda pro cliente, lembrei de você. Isso é um relacionamento, isso é um follow-up. Nem tudo é sobre a venda ou sobre o que o cliente, de fato, tá querendo, ou enfim. Então, a gente tem que ter essas técnicas. É igual mandar podcast, mandar artigo, coisas que têm a ver com o problema do cliente. Né? Aqui, a gente percebe muitos vendedores hoje que já tá aplicando técnica de time. Tipo assim, descobriu que fulano é palmeirense. Aí teve o jogo ontem, já puxa um assunto falando do jogo de ontem. Então, essas técnicas são legais, né? Uma vez eu fui fazer uma reunião e quando o cliente chegou ali, ele tava com a blusa do Flamengo. Eu falei assim, isso aí, poxa, agora a reunião vai bem, então, entendeu? Então, tipo assim, aquilo ali quebrou totalmente, se tinha um clima, assim, de rigidez, exatamente, já quebrou totalmente, a gente fez uma reunião muito boa, então realmente essa parte de criar rapport é muito bom. Isso faz com que, tanto na reunião quanto na ligação, isso melhora mais ainda a questão do nosso atendimento, o cliente ele se sente muito mais satisfeito, sem falar também que o cliente, ele vai falar assim, nossa, ela realmente tá curiosa, né? Tá querendo saber mais também. Então, assim, eu acho bem bacana. Show. E vocês, tem algum método, algum segredinho que você faz aí pra criar rapport? Conta pra Dopamina. Então, eu gosto muito de ver sempre DDD. Tanto que eu falo que a gente já tá mestre com o DDD das pessoas. Porque quando a gente olha, a gente já sabe de qual região é. Então, você conseguindo identificar de qual região ele é, você consegue entender um pouco mais. Igual, teve uma vez que eu fui fazer uma reunião com um cara e ele tava super ríspido, né? Super grosso. E eu vi que ele era do Nordeste. Então, comecei a puxar assunto, perguntando se tava calor. Na hora, ele já começou a conversar sobre o clima de lá, falando como que tava calor, falou que aqui no Rio também era muito quente e tudo mais. Então, ele já foi super simpático comigo. No final, ele fez a compra comigo, né? Então, você criar, às vezes de região, você pega o DDD da pessoa, fala de tempo, clima, ou fala, já peguei um cliente que era de Curitiba e eu acabei visitando Curitiba. Então, fiz a ligação, sobre a cidade onde ele morava, Maringá. Então, a gente sempre tem que, quando você vai para uma venda, né? É muito mais de você chegar ali, só apresentar um produto e é isso. Você tem que criar uma conexão, porque a pessoa, ela precisa do seu produto. Mas ela precisa também entender que ela só não vai só comprar aquilo dali. Então, você precisa fazer toda uma conexão com ela para ela entender mais, para ela também se sentir acolhida, porque ela tá vindo com os desafios que ela tá enfrentando na empresa dela. Você só chegar e falar, esse aqui é o produto, custa tanto. Você precisa conectar com ela, entender a dor da pessoa, né? Criar uma conexão ali, dar um exemplo, ela falou que a dor dela, sei lá, em vendas ou marketing, você criar um gatilho ali junto com algo que você já tem, a gente usa muito também de podcast, a gente fala sobre IGT que a gente tem, então a gente sempre tenta ligar a dor da pessoa com algo que a gente tem para a pessoa encantar um pouco mais também. É muito de tentar encontrar um ponto em comum com o cliente. Sim. Seja time, seja cidade, seja fazer ele rir. Rio Grande do Sul fala de um chimarrão. Mato Grosso fala de um tereré, né? Que são situações que vai deixar o cliente mais confortável ali. Tem algumas outras técnicas também, né? Que vocês trouxeram já de clima, né? De artigos e tudo mais. Que a gente fala muito aqui, que é o do forming, né? Família, ocupação, recreação e motivação. Sim. Então, toda vez que a gente for entrar numa reunião, a gente pensa nisso. O que está motivando esse cara? Né? Qual que é a recreação? O que ele gosta? Não precisa ser todas, mas assim, uma delas sempre dá certo.
né? Então é bom a gente estar buscando isso. Gostei desses paradigmas aqui que a gente está. É um podcast que eu acho que estava precisando, né? A gente falou muito de técnica, de spin selling, de bunch, de qualificação. Só que quando a gente olha para dentro, não adianta nada. Imagina a gente mudar todas as técnicas, sendo que a crença lá por trás é a mente do vendedor. Então a iniciativa começa com a mente, né? Com as crenças, o que ele acredita. Não adianta eu ter medo de ser invasivo, saber de uma técnica bunch. Que eu vou achar que se eu perguntar para ele se o faturamento, qual é o faturamento dele, é invasivo, então eu não vou fazer. Então olha como a mente por trás que vai trazer as consequências das nossas ações, né? Então, gostei. Tem um outro paradigma também, que muita gente acha, e isso eu acho que tá no top 3 aí. Por quê? Porque tá no nosso vocabulário, que é o seguinte, vender é convencer alguém. Às vezes a gente fala e não é por mal. Tipo assim, tem que convencer ali um cliente a comprar. Esse aqui foi difícil eu convencer, hein? Tá no nosso vocabulário. Mas são palavras que a gente tem que trocar. Por quê? Convencer é você ser chato. Convencer é você ser insistente. Convencer é você pressionar alguém, né? Então tá muito ligado, tá? À manipulação. E quando a gente traz manipulação, o que a gente pensa? Manipulação é você fazer algo por alguém, mas para você ter mais um benefício próprio seu do que para o outro. Agora, quando a gente fala de persuadir, é diferente. Eu saio ganhando, mas você também sai ganhando. Então, toda vez que a gente for falar tem que convencer alguém, é persuadir, né? A gente tem que trocar esse vocabulário, porque senão, novamente, a gente vai achar que a gente está sendo insistente, a gente vai achar tudo essas crenças que vai prejudicar a gente. Então, persuasão é diferente de manipulação. Então, esse eu acho que é algo que eu aprendi com o tempo. Porque quando eu comecei, por que eu tinha vergonha de vender? Porque eu achava que eu estava sendo chata. Por quê? Justamente essa diferença. O que é persuasão? O que é convencer alguém? O que é manipulação? Então, não é isso. Depois que eu percebi que eu não estou sendo chata, muito pelo contrário, eu estou ajudando o cliente a como que ele vai aumentar a eficiência, como que ele vai aumentar lucro, como que ele vai diminuir custo. Até buguei aqui para falar. Diminuir custo, aumentar lucro e aumentar a eficiência. Como que eu estou sendo chata? Se eu estou ajudando ele a melhorar a empresa dele, se eu estou ajudando ele a sair do lugar que ele está, entendeu? Então, são essas mentalidades que vai ajudando a gente a ser um vendedor de alta performance. Só para poder deixar enfatizado o que você falou. Eu acho que a gente tem que mostrar para o cliente que aquela solução realmente vai beneficiar ele, entendeu? Não é questão de insistir, é mostrar o benefício que ele vai ter. E basicamente isso. Exatamente isso. E quando a gente olha, quando os vendedores olham, eles pensam, poxa, como que eu faço isso? E aí vem o como, e aí vem os treinamentos, e aí vem os acompanhamentos, porque o vendedor também não é você colocar ele ali, se vira, venda. Não, né? Então é exatamente isso, boa colocação. E querendo ou não, se você tem a mentalidade que você precisa convencer aquela pessoa, pode ser que no futuro vá até gerar um problema para você, um desconforto com a pessoa. Porque você forçou tanto querendo convencer ela, que acaba às vezes gerando problemas no futuro para você ainda que você tem que resolver. E o que acontece se a gente vende uma venda? Se a gente vende por convencimento, o cliente vai pedir cancelamento. Então, sabe aqueles clientes que 24 horas depois desistiu? Foi porque você convenceu. Sim. Então, isso vai gerar uma insatisfação muito maior. Então, excelente, Isa. Boa. Outra questão também, pelo menos no início para mim, eu não sei para vocês, tá? Eu achava muito que o cargo, tá? Ser um vendedor era algo que talvez diminuía a pessoa. Mas uma virada de chave que eu tive foi depois que eu entendi que vendas é uma das funções, né? É um dos cargos mais antigos do mundo e mais importantes do mundo também. Né? Porque quando a gente vai olhar os maiores empresários que são bilionários, que têm sucesso, é porque eles são ótimos vendedores. Sim. Então, assim, quando o vendedor começa a virar isso também, ter essa virada de chave, ele começa a ser mais confiante. Tipo assim, eu tô em um dos cargos mais importantes da empresa. Só que hoje não é isso que acontece. Muita gente, tipo assim, pensa, poxa, eu sou só uma vendedora, né? Utiliza o cargo de vendedora como algo ruim. Mas não é. Então, também é algo
é bem bacana da gente tratar aqui. E aí, vocês lembram de mais coisas, de achismo? Não, eu tô tentando lembrar. É porque tipo, a gente acaba focando muito no que a gente sempre tem na nossa cabeça, né? Então, realmente, os pontos que a gente falou são os pontos que realmente tá sempre no nosso dia a dia, né? Não tem que estar, né? Na verdade. Estava, né? No caso. Não, é bom ter esse insight, né? Porque a pessoa já sabe exatamente o que é real e o que não é. Porque quando a gente coloca uma coisa na nossa cabeça, tipo assim, quando você acredita em uma coisa, você se comporta daquele jeito. Então, a crença e saber o que é real e o que não é muito importante por conta disso. Né? Outra questão também é, por exemplo, deixar o lead confortável demais. Isso tem muito a ver porque acha que está sendo inconveniente, né? Então, às vezes, você dá aquela pressãozinha, né? Isso não é ruim. E muita gente acha que é ruim pressionar. Mas como assim pressionar? Pressionar com perguntas estratégicas. Né? Então, por exemplo, você apresentou todo o seu problema, você qualificou... Todo o seu problema não, o problema do cliente, você apresentou a sua proposta, você qualificou tudo certinho. Aí ele vai lá e te manda um vou pensar. O que vocês fazem nesse momento? É uma objeção assim. Essa é a objeção que a gente recebe bastante. Uma das coisas que já aconteceu muito comigo, eu ficava assim, gente, eu vou falar o que pro cliente? Entendeu? A gente fica nessa dúvida. Só que uma coisa que você me passou, eu acho que estava até com o Magno também. A gente tem que fazer o cliente ele entender que ele, buscando aquela solução, a gente vai resolver o problema dele. E se ele não buscar essa solução agora? Daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, tá? Daqui a 1 ano você vai continuar com esse problema, às vezes ele vai estar bem maior e você vai acarretar vários outros problemas também. Então, o bacana é a gente mostrar que ele vai ter aquele produto, mas ele vai solucionar o problema dele e não vai piorar a situação dele, entendeu? Porque quando você vai deixando as coisas pra frente, vai só piorando. Então, assim, a gente tem que mostrar isso pro cliente, a gente tem que fazer ele entender também que realmente é pro benefício dele. Sim, é um nível de urgência, né? Sim, Dá pra eles. Beleza, você vai demorar, mas o que vai acontecer se você demorar tanto assim? Aí você lista pra ele. Então, tem muito a ver com problema, agita e traz a solução. Sim. Boa. E vocês, como que você contorna essa? É o que a gente mais recebe, essa objeção, né? Vou pensar. E a gente também entende que a pessoa acaba ficando em um comodismo, né? Tipo, ela já tá tanto tempo convivendo com aquele problema dentro da empresa que ela já se conformou com aquilo ali e acaba adiando resolver os problemas dentro da empresa. Então, foi até que a gente aprendeu bastante com você e com o Magno, a gente sempre tenta listar as coisas, né? Os benefícios que a pessoa vai ter resolvendo aumento de faturamento, melhoras em processos e pessoas, e listar para ela aqueles benefícios que ela vai ter resolvendo aquele problema logo de imediato. E caso ela não resolva, quais são os outros problemas que pode, né, ter na empresa dela, caso ela fique adiando resolver. Boa. Aí eu trouxe aqui sobre problemas de pessoas, processos e tudo mais. Isso já fez eu lembrar que vai ter uma chamadinha agora para vocês sobre a imersão Software House 10X. A imersão que é totalmente voltada e exclusiva para empresários de Software House. Dá uma olhadinha nesse recadinho agora. Empresário de Software House. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a imersão Software House 10X. O único evento 100% focado em empresários de software. Vamos te mostrar as estratégias essenciais para lidar com uma demanda crescente de clientes, sem comprometer a qualidade de entrega e nem gerar prejuízos. E se você está cansado de viver apagando incêndios com bugs e demandas intermináveis, sabemos bem como esse ciclo pode prejudicar a confiança dos seus clientes e sobrecarregar o seu time de suporte. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Além disso, na imersão Software House 10X, você dá adeus à incerteza de depender apenas de indicação. Aprenda a se posicionar estrategicamente no mercado, implementar ações de marketing e um funil de vendas que realmente funcione. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar a sua conversão e bater suas metas. Além desses 4 pilares de distribuição, produto, vendas, marketing, você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house.
pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. É hora de preparar sua empresa para o futuro. São 2 dias de imersão com um método completo para transformar sua empresa em um negócio escalável e bem estruturado. Clique no link Saiba Mais na descrição do vídeo. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Isa, tem uma coisa também que eu lembrei, que uma das coisas, quando o cliente ele dá uma objeção, a gente tem que ir mais a fundo, né? Saber se realmente é aquela objeção, né? Por exemplo, às vezes a gente fala em questão de data e o cliente fala, essa data não dá para mim. Aí você tem que perguntar, realmente seria só em questão da data ou teria algum outro problema que realmente está te impossibilitando? Aí a pessoa vai soltando cada vez mais, né? Tudo é questão de perguntas, né? Sempre que a gente faz uma pergunta, a gente obviamente vai receber uma resposta. Não, Então- isso é algo assim que eu vejo que muitos vendedores erram, né? Eles acreditam na primeira objeção possível ali e não tenta contornar a real. E quando a gente fala de real, você só vai descobrir com perguntas. Então, assim, entendi, mas o que exatamente está faltando para você fechar comigo agora? Né? E às vezes a pessoa vai passar o que realmente está faltando e não a primeira coisa que vem. É igual você ir para uma loja de roupa, você achou tudo lindo, achei lindo, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto. A pessoa nunca mais volta, né? Ou seja, se a vendedora falasse assim, algo do tipo, mas que de fato tá te impedindo de comprar agora? Ela ia descobrir a objeção verdadeira, mas não fez isso? Tá bom, tô à disposição. Pum, perdeu a venda. Né? Então, por exemplo, vou pensar. Entendi. Ou, legal. Mas o que exatamente você precisa pensar para tá fechando com a gente? Aí ele pode falar assim, mas é o meu cartão que vai virar. Então, se você não tivesse perguntado, ia acabar naquilo. Você não ia perguntar que data que vai virar o cartão. Por exemplo, o cartão vai virar dia 25. Então, dia 25 você chama o cliente e a venda vai ser efetiva, porque você conversou com ele, você se alinhou com ele. Agora, se você não pergunta, você não agenda o próximo passo. E aí que tá o erro, não agendar o próximo passo em vendas. Então, não cometam esse erro, você que está nos assistindo, sempre agende o próximo passo. E quando você está em uma reunião, em uma ligação, é muito mais fácil quebrar essas objeções. Se você mandar no WhatsApp o que exatamente você precisa pensar, você pode ficar no vácuo, tá? O cliente vai te deixar no vácuo, é ele que está controlando. Agora, em uma reunião, a pessoa desligar o notebook na hora que você faz essa pergunta, ele não vai fazer isso. Né? Então, por isso que aqui a gente sempre tenta trazer o cliente para uma reunião, a gente sempre tenta trazer ele para uma ligação, porque a gente sabe que as objeções de serem contornadas lá tem muito mais potencial do que pelo WhatsApp, né? É você entender qual é a objeção real dele, se ele tá só deixando para resolver isso depois, ou se ele realmente tem algum problema com o cartão de crédito, ou precisa ver com... Talvez precisa falar com o sócio, que é até legal o que a gente faz, é tentar incluir, né, todos os sócios na reunião, que fica uma coisa bem mais prática. E quando você tá na ligação ou na reunião, ele vai te dar uma data de retorno. Não tem como você estar em uma negociação com a pessoa e você sair sem uma data de retorno com a pessoa. É como se fosse em vão, né, praticamente. Porque você conversou tudo, passou todos os benefícios, falou valor, a pessoa gostou, e ficou por isso mesmo, depois ele me dá uma resposta. Então é sempre bom quando a gente termina, né, essa negociação com o cliente, caso ele não feche na hora, a gente já sair com uma data de retorno. Seja que ele precisa conversar com o financeiro ou com o sócio, mas sempre ter uma data de retorno para estar fechando. Nossa, Isa, muito bom você ter trago isso, por quê? Quando a gente recebe aquela objeção, vou ver com meu esposo, vou ver com meu sócio, vou ver com fulano, com ciclano, por que que isso acontece? Na maioria das vezes, né? E o ruim é quando isso acontece depois que a gente for para a reunião. Ou seja, a gente apresentou tudo, a gente ficou ali 20, 30 minutos com o cliente, para no final ele falar, tá, mas quem toma a decisão é meu sócio. Né? Ou, tá, eu sou só o funcionário da empresa. Eu sou o desenvolvedor. Então, não tem nada mais frustrante do que isso. E o que a gente faz para evitar com que isso aconteça? Quem vai... Aí, a Aline ali, Bom, ia ser isso mesmo. É a parte da qualificação. Então, antes da gente agendar realmente a reunião com esse cliente,
É uma das coisas que a gente faz aqui. A gente pergunta qual seria o cargo dele, né? Se ele teria algum outro sócio que precisa estar ali alinhado com ele, para a gente não correr exatamente esse risco de chegar na reunião, o tomador de decisão não tá lá e a gente tentar já dar uma outra reunião, às vezes a gente nem conseguir. Então, para evitar isso, a gente já faz logo toda essa parte da qualificação. Sempre fazer essas perguntas antes mesmo de fazer o agendamento. A gente tenta incluir, né, todo mundo que tem essa posição de tomar decisão dentro da empresa. Porque às vezes a empresa, sei lá, tem 4 sócios. E vai 2 para a reunião com a gente. E, mas a gente precisa passar por outro sócio. Ou seja, às vezes os outros 2, né, que não estavam na reunião, eles não vão ter a mesma visão que aqueles que estavam na reunião teve sobre o seu produto, e, enfim, né? Porque vai ser as pessoas que a gente explicou tentando explicar para outras pessoas e tentando passar tudo que a gente passou. Então, quanto mais colocar todo mundo que tem esse cargo, né, de decisão dentro da empresa, mais objetiva, né, mais certa é a tua venda. Porque a pessoa, ou ela vai te dar um sim ali na hora e já vai fechar com você, ou ela já vai te dar uma data, né, de retorno para você estar retornando para estar fazendo esse fechamento, porque ela não pode te dar a desculpa que preciso conversar para ver se todos os sócios estão de acordo. Já aconteceu da pessoa chegar e falar que precisava ver com o financeiro. Eu já fiz reunião e já botei o financeiro já. Peraí, então, eu não me fez desculpa. E ainda traz o financeiro perguntando se estava fazendo sentido, se ele entendeu, porque às vezes o financeiro fica ali e não fala nada. Exatamente. Né? E no final, ele tem alguma objeção também. Então é importante incluir todo mundo. Você vai falar alguma coisa. Não? Ela fez assim. Boa, isso aí já deu pra perceber que vocês estão dominando, né? Porque isso faz com que, gente? Faz com que a gente economize tempo. E tempo é extremamente valioso. Tempo é valioso e o vendedor ele tem que saber. A gente sempre fala o seguinte, tá? A gente tem que saber o nível de interesse da pessoa. Essa pessoa tá pouco interessada, muito interessada ou muitíssima interessada. Se tiver muitíssima, essa pessoa que você vai ficar com ela ali, 3, 4 dias seguido, conversando com ela, dando uma atenção ultra necessária para ela, criando mais conexão com essa pessoa. Então, é importante o quê? A gente ter o CRM bonitinho, bem preenchido, porque se a gente for depender de memória, aí ferrou, né? Como estaria a nossa memória agora? Eu não lembro. Eu não lembro o que eu almocei ontem. Imagina lembrar todos os clientes que a gente conversa, né? Não tem como. E o Gabriel fala uma coisa muito legal aqui, e vocês vão até perceber que isso é real. O que os nossos clientes vendem, né? Software, solução. Deixar a empresa eficiente, né? Ter ali um controle. E são justamente esses empresários de software que não atualizam o CRM. Então, você vê que tem um paradoxo aí, né? Você pensa, poxa, eu vendo isso, eu vendo organização, eu vendo controle, mas eu não tenho controle na minha própria empresa. Sim. Né? Então, eu acho que é um ponto aí a todo mundo refletir, tá? Porque o CRM, ele tá para ajudar a vida do vendedor, não para complicar. Então, é importante a gente ter esses treinamentos diários para mostrar isso para os nossos vendedores, né? Voltando aqui, né, a gente falou um pouquinho sobre os achismos, sobre as crenças que atrapalham ali na venda. Agora a gente já tá falando de técnica, né? A gente falou de qualificação, a gente falou já de objeção. E ainda indo para esse ponto que acaba sendo um funil de uma reunião, acaba sendo como a gente faz uma reunião. Então, a gente cria uma conexão, a gente faz uma qualificação, a gente confirma se é o tomador de decisão, né? A gente faz perguntas, entende o problema, o desafio do cliente. E depois tem uma etapa que é muito importante. Não sei se vocês vão lembrar, mas acho que vocês vão lembrar porque é algo que está diário aí da vida de vocês. Depois que a gente descobre o problema, o desafio, e a gente vai apresentar o nosso produto de acordo com o problema do cliente, o que a gente faz um passo antes disso? Combinado com ele, né? Porque a gente vai explicar toda a nossa solução, o que a gente vai ajudar ele, mas a gente precisa ter um retorno sobre o que ele achou. Então, aqui no nosso processo, a gente sempre, quando vai fazer uma reunião ou uma ligação, a gente faz um combinado de um feedback. Se for positivo ou se for negativo, a gente sempre combina, se fizer sentido para você, você vai me dar um feedback positivo, mas caso não faça sentido para você, me dê um feedback negativo também. Até porque, às vezes, a pessoa já vai dar um feedback negativo e você não vai ficar gastando tanta energia com algo que não vai fazer sentido para ele. Boa, boa. E, às vezes, as pessoas têm medo de falar não. Sim. Né? Tipo, não quero magoar esse vendedor, então deixa eu falar para ele que eu vou ver e vou pensar.
mas na verdade ele nunca mais vai retornar. Então é bom você incentivar essa transparência, né? Eu vou ser 100% transparente contigo, eu quero que você seja comigo. Se fizer sentido, me avisa aqui. Se não fizer, me avisa também. Ou seja, deixar a pessoa à vontade para te falar não. Porque senão vai ficar travado aquele lead no CRM, você vai ficar fazendo follow-up, follow-up, follow-up eterno e nunca vai conseguir a devolutiva que você queria, né? Então, excelente aí. Sabia que vocês iam saber essa de cor. E beleza, estamos indo ali para a reunião, fizemos o combinado, apresentamos aí então o nosso produto de acordo com o problema do cliente, né? Quais seriam aí o próximo passo depois disso? Pelo menos que eu acredito, vocês confirmam comigo, é confirmar com ele se realmente é isso que ele está buscando. Né? Então, ó, apresentei tudo de acordo com o problema dele. Fulano, é exatamente isso que você está buscando? Né? Por quê? A gente sempre fala que cliente com dúvida não compra. Então, a gente tem que estar a todo momento vendo se realmente ele está entendendo, se realmente ele sabe dos nossos diferenciais, porque às vezes depois vai vir, encontrei mais barato com fulano, encontrei mais barato com ciclano. Por quê? Por que ele encontrou mais barato e por que ele não vai fechar com você? Porque ele não entendeu o seu diferencial com o do ciclano. Né? Eu sempre falo que é o seguinte, o diferencial nunca pode ser preço. Né? Tem que ser o valor, tem que ser o que você entrega, tem que ser o que você faz. Então, preço, e muita gente erra nisso, acha que o preço é o maior diferencial, e não é. E já falando, engatando aqui em preços, né? Aquelas pessoas que pedem descontinhos são aquelas pessoas que a gente pensa, brasileiro como eu. Gente, eu não vou mentir, eu peço desconto. Também eu tô. Qualquer oportunidade, O comercial inteiro pede desconto. reclama desses clientes. Mas são como eles. Sim, que são mais baratos. Sim, real. Qual que é o comportamento de vocês em relação a isso? Então, uma das coisas que a gente costuma fazer aqui quando o cliente ele pede desconto, às vezes a gente nem precisa dar o desconto pro cliente. Só de oferecer um bônus já é bacana. O cliente já se encanta até mais. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz aqui a gente sempre oferece, sempre não, né? Mas às vezes a gente oferece o GT para o cliente na base daquilo que ele realmente está passando a dificuldade ali na empresa dele. Então a gente oferece o GT, a gente explica como que isso funciona. E assim, o cliente ele gosta bastante, porque é como se fosse um spoilerzinho da imersão, né? Então isso é muito bacana, a gente oferecer bônus para o cliente. Pode ser às vezes um desconto, por exemplo, a gente usa um desconto talvez na diária do hotel. Então, a gente pode estar vendo outras possibilidades ao invés de estar dando desconto ali. É também a gente conseguir fazer o cliente entender o valor, né, do produto que ele está adquirindo. Porque, às vezes, o produto até tem um preço ok, mas aquele cliente já está com aquela crença tanto de pedir desconto, que pode ser o melhor preço do mercado, mas ele vai pedir um desconto porque já é dele. Costume. É costume. Então, a gente também sempre faz uma moeda de troca, né? A gente combina, eu posso tentar algum benefício para você, seja um GT, um desconto, mas eu preciso que você me fala que você vai fechar hoje. Ou a gente sempre dá uma data limite, porque senão fica muito aberto. A gente passa, sei lá, a gente dá um voucher de desconto pra pessoa hoje, daqui a 3 meses a pessoa aparece como se nada tivesse querendo aquele teu voucher. Sim. Falando, sabe aquele voucher? Eu quero. Então a gente sempre dá um limite, né? A gente oferece algum bônus, algo assim. Mas também a gente precisa fazer o cliente entender, né, o valor do produto, porque às vezes o desconto já está tão enraizado, mas se ele entender o valor daquele produto que ele está adquirindo, o quanto de conhecimento ele vai ter, o que vai melhorar na empresa dele, ele já vai até se desfazer do desconto que ele tem tanto essa vontade. Então a gente sempre faz a moeda de troca também, eu vou tentar um bônus para você, um voucher, mas você vai me dar certeza que você vai fechar hoje? Que também é você sair dali, você chegar para ele com um bônus, mas você também ter a certeza que ele vai estar, senão vai ser algo à toa. Gerar um compromisso. Sim. Tipo assim, a gente já fez esses testes aqui, né? Quando a gente deu algum bônus sem gerar um compromisso antes e quando a gente deu gerando um compromisso. O compromisso, na hora que o cliente fala sim,
você já sabe que ele realmente vai pagar Mais aquele dia. eficaz. É mais eficaz. Então, tipo assim, eu não vou gastar. Eu conheço, por exemplo, o meu gestor, ou enfim, eu sei que ele não vai me dar nenhum bônus se eu não chegar lá com uma data, tá, de fechamento. Então, eu vou ver o que eu consigo para você, mas eu conseguindo, você me traz a certeza que você vai realizar o pagamento hoje, porque senão eu nem vou pedir. Então, assim, é esse jeito de ser incisivo. E às vezes o vendedor não gosta de ser incisivo. E aí ele tá sendo o quê? Bonzinho demais. E vendedor não pode ser bonzinho demais. Porque senão quem guia a venda é o outro e não é você. E quem guia a venda é o vendedor. E a gente tem que saber a hora também de ser incisivo, né? Essa daí é uma questão muito boa, principalmente na parte do fechamento. Total. E isso do fechamento é onde a gente vê que a galera mais erra, tá? Por quê? Ela não sabe, ela fica, será que é agora que eu vou pedir a venda? O que eu faço agora? Mas eu sempre falo que o fechamento é aquela pergunta que é fechada, onde o cliente tem que te responder sim, não ou não sei. Ou o máximo escolher entre o ou. À vista ou parcelado? Pix ou isso? Então, assim, é uma pergunta fechada, não é o momento de fazer perguntas abertas. Tipo assim, o que você achou? O que você achou era no momento da apresentação do produto. O que você achou era lá no outro momento. Agora é o fechamento. Porque se o cliente te der um feedback positivo, você vai para a negociação, você vai para as condições, prazos, entregas e depois você vai para o fechamento, que é fazer a pergunta. Vamos fechar? Como eu vi que eu consigo resolver exatamente o problema que você me trouxe, tenho certeza que a gente vai poder te ajudar. Acredito que o melhor plano para você é o plano X, Y, Z, sei lá. Você prefere pagamento à vista ou parcelado? Pum. É para ele te responder uma pergunta e se ele responder não, o que a gente tem que fazer? Buscar um motivo. Se ele respondeu não sei, buscar um motivo. Então, é uma pergunta realmente fechada mesmo. Você falando isso, eu lembrei até que assim que eu entrei, eu estava com bastante dificuldade nessa questão de fechamento. E nas reuniões eu ficava meio perdida. E agora, o que eu faço? Foi o que você falou. E eu lembro de uma vez de você fazendo a reunião e você perguntou isso pro cliente. Para você, qual a melhor forma de pagamento? Eu falei, me deu um estalo, eu falei assim, gente, por que eu não usei isso aí? E ela lá escrevendo no caderno. E as outras reuniões que eu fiz, eu fazia exatamente essa pergunta para poder finalizar. Então, o cliente ele tinha que dar uma daquelas as opções que eu dei para ele. Eu não dou muitas. Aí o cliente ele tem que responder uma daquelas opções. E realmente flui. Às vezes é coisa simples, boba, só que a gente não tem, às vezes, essa noção. É por isso que a gente fala que vendedor não é dom. A gente tem que estudar. E é exatamente isso. Não, e, por exemplo, tem uma questão também que o pessoal fala muito, que é o seguinte, vendedor bom tem que ser aquele vendedor comunicativo, aquele vendedor extrovertido. Isso não é uma regra, tá? Ajuda. Não vou mentir pra vocês que ser extrovertido, você ser comunicativo e tudo mais, vai te ajudar principalmente na criação do rapport, tá? Essa pessoa vai fazer com muito mais facilidade do que uma pessoa que não tem esse perfil, mas também tem ressalvas. Todo dom, porque querendo ou não, isso chega a ser um dom, é da personalidade da pessoa. Então, tem ressalvas. Como assim ressalvas? Pessoas que são comunicativas e extrovertidas demais, elas podem simplesmente não ouvir tanto o cliente. Então, você percebe que isso já é técnica. Ou seja, ele tem o dom de ser extrovertido e tudo mais, porém, ele tem que ter a técnica de saber o momento de ouvir. Porque se ele ficar falando, o cliente não vai conseguir, ele vai atropelar o cliente. Então, assim, todo bônus tem seus ônus. Então, eu acho que é extremamente importante pra gente até finalizar esse podcast de hoje, né? Que realmente vendas não é dom, vendas é técnica. Eu vou deixar com vocês as considerações finais aí do nosso Pode Exponenciar. Gente, eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Que vai ajudar vocês bastante aí na hora das vendas. Escuta ativa, isso ajuda bastante, tá? E faz com que o cliente ele se sinta até melhor na hora de estar conversando com você. Entonação da voz, isso é muito importante, você passar no seu tom de voz, seja na ligação, seja na reunião, você passar calma, isso ajuda bastante também, tá? Ali. E outra coisa, pergunte mais, gente. Pergunta sempre é bom, então faça bastante perguntas, tá? Na medida, isso vai ajudar bastante vocês. E as dicas que eu tenho, né, não faça uma pergunta que você não tenha a resposta, porque isso pode acabar com arruinar sua venda inteira, né?
E cuidado também com as crenças que vocês têm, né? Às vezes as crenças limitantes que a gente acaba tendo, acaba interferindo para a gente ter um resultado melhor, uma performance melhor nas vendas. Então é isso, pessoal. Finalizamos mais um episódio com essa dica das meninas maravilhosas para vocês colocarem em prática dentro da sua empresa, tá? Até o próximo episódio do Pode Exponenciar. Tchau, tchau!